Cásions amidalianos. Meus amigos, você sofre com aquelas bolinhas fedidas que fica lá nas amígdalas? Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar bastante sobre esses cásions amidalianos. Vamos dar também dicas para você acabar de vez com esses cásions amidalianos, tá bom? Então, antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Pontes, sou médico otorrinolaringologista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Nosso canal cresce dia a dia, já passamos da marca de 17 milhões de visualizações, mais de 240 mil inscritos. Então, não perde a oportunidade, já se inscreve para receber os nossos conteúdos semanais, tá bom? Antes da gente continuar, só mais um recado para os seguidores que vêm me perguntar aonde que eu atendo e como é que eu faço os atendimentos, tá? Eu atendo de forma presencial aqui em Fortaleza, no meu consultório aqui em Fortaleza, e de forma online, através das consultas de videochamada para todo o Brasil. Então, se você tiver interesse, é só entrar em contato com a nossa secretária, o link está na descrição. Tá bom, meus amigos? Então vamos lá. Falar um pouco sobre os cásions amidalianos, um problema realmente que traz muitos transtornos aos pacientes aqui no meu consultório, no dia a dia, enfim. Esses cásions, meus amigos, são formados nas amígdalas, certo? As amígdalas, aquela glândulazinha lá no final da garganta, e quanto mais buraquinhos, né, aquelas criptas amidalianas, quanto mais essas amígdalas tiverem as criptas, os buraquinhos, mais fácil será a formação desses cásions amidalianos, tá certo? Para quem não sabe, né, a formação, a composição desses cásions é a mesma daquela saburra lingual que fica, aquela placa esbranquiçada que fica em cima da língua, tá? Então ela é a mesma, tem os mesmos compostos dessa saburra lingual, certo? E isso, pessoal, traz muito desconforto, afeta muito até o lado psicológico dos pacientes, certo? O paciente vem aqui já com vergonha, com a questão da halitose, do mau hálito, reclamando da frequência do aparecimento desses cásions amidalianos. Quando o paciente entra aqui no meu consultório com essa queixa, uma das principais perguntas que eu faço é a respeito da respiração pelo nariz. Por quê, meus amigos? Porque um fator que contribui para a formação desses cásions é a boca seca. Quanto mais seca estiver a boca, mais fácil de se formar esses cásions e até mais difícil dele ir embora. Porque muitas vezes o cásion se forma, mas você engole, você deglute, ele vai embora. E quando a boca fica seca, a garganta fica seca, é mais fácil dele ficar ali nas amígdalas. E por que eu pergunto da respiração pelo nariz? Porque as pessoas que respiram mal pelo nariz têm boca seca, porque respira de boca aberta. Quando a gente respira de boca aberta, a saliva vai embora, a boca fica seca e fica aquele caso ali petrificado, seco na garganta, que fica mais difícil de sair. Ele não consegue, vamos dizer assim, escorregar. Com a boca hidratada, ele meio que escorrega ali da amígdala e vai embora. Então, quando o paciente tem essa queixa, a gente examina o nariz, certo? E claro que a boca também, com certeza, tá bom? Então, feito isso, meus amigos, a gente sempre recomenda um tratamento clínico ou cirúrgico. Renato, como assim? O tratamento definitivo, eu já vou adiantar para vocês. O tratamento definitivo para acabar de vez os cásions amidalianos é a cirurgia de retirada das amígdalas e acabou. Esse é o tratamento definitivo. Mas não são todos os pacientes que eu recomendo a cirurgia. Por quê? Porque alguns podem melhorar com tratamento clínico, através de tratando o nariz, hidratando a boca, que eu vou dar as dicas já já para vocês. Renato, mas e a cirurgia, como é que é? Meus amigos, sabendo que os cásions se formam nas amígdalas, se eu retirar as amígdalas, acabaram os cásions. E pronto, é simples assim, dessa forma de retirar as amígdalas e acabou, porque como eu falei, eles se formam naqueles buraquinhos, nas criptas amidalianas, tá bom? Agora, vamos lá as dicas. O que é que você... Renato, eu não quero fazer, eu não posso, enfim.
eu tenho dificuldade para ter acesso à cirurgia. Então, o que é que você pode fazer para tentar acabar de vez com esses casos amidalianos? Primeira dica, meus amigos, hidratação. Hidratação que eu falo é várias vezes ao dia, ao invés de uma vez só. Porque quando às vezes o paciente, você precisa se hidratar, ele pega a garrafa d'água e bebe ali meio litro d'água de uma vez só. Não, meus amigos, o intuito disso é manter a boca hidratada, certo? Para dificultar a formação do cásium e para facilitar a retirada, a saída dele sozinho, que o organismo muitas vezes expulsa ele sozinho. Então a hidratação é importantíssima, né? Não deixe essa dica de lado, tá certo? Outra dica, meus amigos, é em relação ao nariz. Como eu falei anteriormente, se você respira melhor pelo nariz, você consequentemente fecha mais a boca, guarda a saliva, dificulta a deformação dos casos e facilita a retirada, a saída deles espontânea, tá bom? E em relação ao nariz, que eu recomendo lavagem nasal com soro fisiológico ou concentrado. Como assim, Renato, concentrado? Existem algumas formulações nas farmácias de soro concentrado. Por exemplo, a gente tem um soro 2%, a gente tem um soro 3%. Por quê? Esses soros concentrados ajudam na melhora, na desobstrução, na melhora da respiração. Tá bom? Então essa dica aqui é muito boa para você que tem cásios e a queixa de obstrução nasal, tá bom? Outra dica que eu coloquei aqui foi em relação às frutas cítricas. Eu recomendo o consumo dessas frutas cítricas porque elas vão estimular saliva e, como eu falei, saliva defende o hálito, saliva impede formar cásium, saliva facilita a remoção do cásium espontânea, porque ele desliza, né, ali na saliva, na garganta. Então, o consumo de frutas cítricas, estimula as glândulas salivares e aí o paciente, como eu falei, dificulta os casos e facilita a remoção deles, tá bom? Outra dica importantíssima, meus amigos, escovar a base da língua. Não é escovar a língua aqui fora não, é a base, é lá atrás um pouquinho mesmo, aquela onde fica uma região até de difícil acesso. Se você conseguir, tem pacientes que são muito sensíveis, mas se você conseguir, vai ali devagarinho. Por quê? Porque é aquela base da língua que quando você engole, empurra um alimento ou aquela saburra para a amígdala. Então toda vez que você vai empurrando e vai meio que colocando lá dentro daquelas criptas, certo? Você vai colocando ali o alimento dentro daquelas criptas. Então a escovação da base da língua é imprescindível. Tá bom, meus amigos? Outra dica que eu coloquei após a escovação da base da língua, enxaguantes orais, certo? Que você encontra aí no supermercado, os enxaguantes também. Claro, vai higienizar a boca, vai prevenir as gengivites, as periodontites, certo? Vai higienizar toda a garganta e aí você faz o bochecho, o gargarejo, que isso aí vai também contribuir para impedir a formação dos casos, certo? Então essas são dicas importantes para você aplicar no seu dia a dia. Se você tiver feito tudo isso, certo? Renato, eu melhorei, os casos praticamente sumiram. Ótimo, meus amigos, continue fazendo isso, crie um hábito de fazer isso, certo? Agora, Renato, fiz tudo isso e mesmo assim os casos estão formando e muitas vezes, meus amigos, os casos eles ficam internos, eles ficam escondidos. Eu falo sempre isso para o paciente porque quando eu faço essa cirurgia de retirada das amígdalas, a gente abocanha as amígdalas para descolar e tirar. E quando a gente faz quando faz essa pressão nas amígdalas, os casos meio que aparecem, eles ficam tipo escondidos, eles estouram, vamos dizer assim, durante a cirurgia. E aí a gente sabe realmente o quão isso traz o desconforto, ou trazia o desconforto para esse paciente que eu estou operando no momento, tá bom? Então, se você tiver feito tudo isso e não resolveu, então recomendo procurar um otorrino para você conversar a respeito da indicação de cirurgia de
retirada das amígdalas ou amidalectomia, tá bom? Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui no meu canal falando um pouco mais dessa cirurgia, se é que você tem interesse, para você entender um pouco como é que está sendo feita essa cirurgia hoje. Então, essa cirurgia a gente só recomenda para aqueles pacientes que tentaram fazer algum tratamento clínico e não resolveu, o paciente que fez e não resolveu e está muito desconfortável, está tendo até problemas sociais, com vergonha de falar por conta da halitose, ou com medo que saia algum caso ali da sua boca, e tem paciente que fica já diariamente olhando para saber se nasceu algum caso. Então isso é muito chato, traz muito desconforto, traz muita insegurança para esse paciente, tá bom? Então se for o seu caso, aplique essas dicas. Se persistir, recomendo procurar o otorrino para avaliar a necessidade de amidalectomia. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Esse foi mais um vídeo falando sobre cásions amidalianos. Se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!